Bom, meu nome é Romils, estamos aqui para lançar mais um vídeo. Veja bem, meus irmãos, eu resolvi gravar mais um vídeo falando sobre esses números aqui, ó. 1260 dias, 1290 dias e 1335 dias. Por quê? Porque eu nunca vi ninguém falar sobre isso na internet. Aí eu vou trazer o meu entendimento aqui, ó. Talvez eu esteja errado, mas eu vou trazer o meu entendimento com respeito a essas somas aqui. Essa conta aqui de 1260 dias aparece em Apocalipse 12, versículo 6. Depois nós vamos estar lendo. 1290 dias aparece em Daniel, capítulo 12, versículo 11. E 1335 dias aparece em Daniel, capítulo 12, versículo 12. Por que eu vou trazer um estudo falando sobre isso? Porque eu creio que a partir do arrebatamento da igreja fiel, tem que passar-se 30 dias para o acordo de paz ser assinado pela besta com Israel. O anti-Machia, ele vai fazer um acordo de paz com Israel por uma semana. Uma semana nas escrituras são 7 anos. Isso está registrado no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 24 ao 27. Fala que ele vai fazer um acordo de paz com muitos por uma semana. E uma semana ali, a escritura nos mostra que são 7 anos. A escritura fala sobre as 70 semanas que foi decretado sobre o povo de Israel. 69 dessas semanas já se passaram. Nós já lançamos um vídeo aí falando sobre isso, mas na frente nós vamos fazer outro vídeo falando sobre essas 70 semanas novamente. Então 69 semanas já se passaram, falta uma semana para se passar. Essa semana é a semana da tribulação. Por quê? Porque vai haver 7 anos de tribulação na terra. Os últimos 3 anos e meio são chamados de grande tribulação. Então o anti-Machia vai fazer um acordo de paz com Israel e os palestinos durante uma semana, durante 7 anos. Então, meus irmãos, eu creio que a partir da hora que aconteceu o arrebatamento da igreja fiel, vai passar 30 dias e o anti-Machia vai estar lá dentro de Israel para poder fazer esse acordo de paz com Israel. Por quê? Porque quando acontecer o primeiro arrebatamento, o arrebatamento da igreja fiel, porque vai haver 2 arrebatamentos, já lancei um vídeo também falando sobre isso aí, que vai ter um arrebatamento antes da tribulação e outro no final da tribulação. Quem é que quiser assistir os vídeos lá, eu vou deixar a descrição aí, ó. É onde fala das 2 colheitas, a colheita da cevada e a colheita do trigo. Vou deixar a descrição aí, você entra lá que você vai ver que vai haver 2 arrebatamentos, vai haver 2 colheitas, a colheita da cevada, que acontece antes da tribulação, que é o primeiro arrebatamento, e a colheita do trigo, que acontece no final da tribulação, que é os crentes que ficou para trás. Não vou entrar nessa questão aqui agora, não. A finalidade aqui, então, é mostrar que a partir da hora que aconteceu o primeiro arrebatamento, vai passar-se 30 dias, e o anti-Machia, o filho da perdição, vai estar lá em Israel para poder fazer o acordo de paz com Israel. Por quê? Porque ele é uma imitação de Yahshua. Yahshua veio na primeira Páscoa, fez uma aliança com a igreja ali na primeira Páscoa. Ele fez uma aliança com a igreja. A primeira Páscoa, ela vai ocorrer agora em abril, ela vai ocorrer, aliás, no mês de Abib, lá em Israel, agora dia 15 de Nissan, que é o mês de Abib lá, dia 15 de Abib, dia 15 de Nissan, vai ser dia 16 de abril aqui para nós. Então, a primeira Páscoa, ela vai acontecer agora no mês de abril. Dia 16 de abril tem o início da primeira Páscoa. E aí vai haver a segunda Páscoa. A segunda Páscoa, ela vai ocorrer no mês de maio, no dia 16 de maio. Vou colocar aí na tela aí o conversor de calendário aí, ó, mostrando aí, ó, dia 16 de abril, vai ser 15 de Nissan lá em Israel. E vou colocar agora que no mês de maio, lá vai ser 15 de Iá, lá vai estar acontecendo a segunda Páscoa. Aonde fala disso, Romilson? Onde fala que tem 2 Páscoas? Livro de Números, capítulo 9. No capítulo 9 fala da primeira Páscoa e da segunda Páscoa. Então, o anticristo, o anti-Machia, ele é uma imitação de Yahshua. Yahshua veio na primeira Páscoa. Na primeira Páscoa, ele fez uma aliança com Israel. Agora, na segunda Páscoa, agora que vai acontecer no mês de maio, tudo indica que a novilha vermelha vai ser sacrificada ali e o anticristo, o anti-Machia, vai estar ali naquela segunda Páscoa ali, vai estar sendo realizado ali, porque vai estar comemorando a chegada do filho da perdição, que eles acham que é o Machia. Então, por isso que a novilha vermelha
tudo indica que ela vai ser sacrificada no dia 16 de maio, que vai ser dia 15 de Iá lá em Israel. Na segunda Páscoa, então, vai estar sendo sacrificado a novilha vermelha. Aí acontece o que então? Então tá havendo aí 30 dias de diferença. Tá havendo 30 dias de diferença de uma Páscoa para outra. A primeira Páscoa ocorre agora dia 16 de abril. A segunda Páscoa ocorre dia 16 de maio. 16 de abril é dia 15 de Nissan lá em Israel. É dia 15 de Abib. Esse é o nome original, Abib. E a segunda Páscoa ocorre no segundo mês, então, dia 16 de Iá, lá em Israel. Então vai haver vai haver um intervalo aí de 30 dias. É por isso que eu estou falando que eu creio que tem que haver esse intervalo de 30 dias, de um mês para o outro, do arrebatamento para o acordo de paz. Espero que até aqui vocês entenderam. Então vamos lá, meus irmãos. Como vocês viram, vai haver uma diferença de 30 dias. Por quê? Porque essa diferença é de uma Páscoa para outra. Por que eu estou dizendo isso? Porque Israel não vai comemorar. Tudo indica que Israel não vai comemorar essa Páscoa agora, que vai ocorrer agora dia 16 de abril. Eles não vai comemorar. Por quê? Porque eles vão estar em guerra contra a Rússia, o Irã, a Turquia e a Síria, que esse país ali vai vir contra Israel. Então Israel vai estar em guerra, não vai comemorar a primeira Páscoa, eles vai estar em guerra. Aí eles vão comemorar então a segunda Páscoa, quando o anti-Machia vai chegar lá, o filho da perdição, para poder fazer um acordo de paz com eles. E aí eles vão sacrificar a novilha vermelha. E lembrando que ela não pode virar vaca. Em agosto agora, desse ano agora, se chegar até lá, ela vira vaca. Ela não serve para ser sacrificada. Então tudo indica que ela vai ser sacrificada na segunda Páscoa, quando o anticristo, o anti-Machia, vai chegar lá para fazer um acordo de paz com eles e vai dar a ordem para eles construir o segundo templo. E eu quero mostrar essa diferença dos 30 dias aí, aqui também, ó. Eu vou mostrar aqui, ó, entre esse intervalo aqui, ó, entre esses anos aqui, ó, 1260 dias e 1290 dias. Vou mostrar que tem 30 dias aqui, ó. Por que tem esses 30 dias está incluído aqui, ó? Por quê? Porque tinha que ser 1260 mais 1260. Porque veja bem, se um ano é de 360 dias e você pegar então esse ano como sendo de 360 dias, você vai ter a metade da tribulação sendo de 1260 dias e a outra metade da tribulação sendo de 1260 dias. Mas não é isso que a Escritura nos mostra. A Escritura nos mostra que uma parte da tribulação é de 1260 dias e depois tem uma outra parte de 1290 dias. Por que isso, meus? Eu vou explicar para vocês agora. Mas para mim explicar isso, primeiro, nós temos que entender como é que funcionava o calendário do Eterno antigamente. Por quê? Porque o Eterno está usando o mesmo método antigo. O Eterno não aceita esse calendário que eles colocaram aí agora, aí, ó, seguindo a lua aí de 354 dias. Esse calendário o Eterno não aceita esse não, esse calendário que Israel está usando lá hoje. Então vamos ver como é que era o calendário antigamente. Nós vamos ver que o calendário antigamente, os meses não eram de 29 dias, nem de 31 dias, nem de 28 dias. O mês era de 30 dias. Vamos lá. Deuteronômio, capítulo 21, versículo 13, que diz assim: despirá a veste de prisioneiro e permanecerá em tua casa. Durante um mês ela chorará seu pai e sua mãe. Está falando aqui que eles choravam pela morte do parente durante um mês. Um mês. Agora vamos ver quanto que é um mês aqui agora. Deuteronômio, capítulo 34, versículo 8, diz assim: os israelitas choraram Moisés nas estepes de Moabe durante 30 dias. Então, cada mês deles era de 30 dias. E aí, cada mês deles sendo de 30 dias, nós vamos fazer a conta então como? Nós temos que pegar a conta e fazer a conta assim, ó. Nós temos que fazer a conta assim, ó. 12 vezes 30. 12 vezes 30 vai dar quanto? Vai dar, é igual a 360 dias. Então o ano deles seria de 360 dias. Por quê? Porque o ano tem 12 meses de 30 dias. Então, ó, 12 vezes 30 dias dá 360 dias o ano. Então, cada ano de Israel era de 360 dias. Mas aí agora entra uma questão, meus irmãos. Nós sabemos que o ano correto ele é de 365 dias. Ele é de 365 dias, que é um ano solar, é uma volta completa do Sol. É uma volta completa aí da Terra no Sol, do Sol na Terra ou da Terra girando, né? 360 dias. Esse é o ano correto. Então o que acontece? Vou estar lendo aqui agora Deuteronômio,
capítulo 16, versículo 1. Quero que os irmãos prestem bastante atenção. Observa o mês de Abib, que é o mês de Nissan, o mês de Abib, lá em Israel, celebrando uma Páscoa para Iá, o teu Criador, porque foi numa noite do mês de Abib que Iá, o teu Criador, te fez sair do Egito. Então ele até falou assim, a Páscoa, que seu nome é Pessa, era para ser comemorada somente no mês de Abib, não podia ser fora desse mês. Porém, meus irmãos, se Israel começasse a contar o ano só de 360 dias, todo ano de 360 dias, ia chegar, certo, depois de 6 anos, a Páscoa acabaria acontecendo em um mês diferente. Por quê? Ela não ia acontecer na primavera, ela ia mudar de estação. Porque nós sabemos que um ano completo ele é de 365 dias e não de 360. Então o que eles faziam, o povo antigo? Eles faziam o seguinte, a cada 6 anos, eles acrescentavam 30 dias no calendário deles, para que a estação da primavera voltasse para o seu devido lugar novamente. O primeiro ano perdia 5 dias, o segundo ano perdia mais 5 dias, dava 10. O terceiro ano perdia 15 dias, porque cada ano é 5 dias. Então, durante 6 anos, eles iam perder 30 dias no ano. E aí a festa da Páscoa, da Pessa, ia acabar acontecendo em uma outra estação. O que eles faziam então? A cada 6 anos, eles acrescentavam 30 dias no calendário para que tudo voltasse ao normal novamente. Vou colocar aí mostrando para vocês aí que a cada 30 dias, a cada 6 anos, eles acrescentavam 30 dias no calendário. Então, espero que vocês entenderam até aí. Então, como os irmãos viram aí, a cada 6 anos, eles acrescentavam 30 dias no calendário deles. E aí acontecia o que então? Acontecia que o calendário de 360 dias acabava se transformando então num calendário de 365 dias. Por quê? Porque estava havendo um reajuste de 30 dias depois de 6 anos. 30 dividido por 6 são 5 dias. 30 dias dividido por 6 são 5 dias. Aí então o calendário, em vez de ser de 360, ele acabava então se tornando um calendário de 365 dias depois de 6 anos. Então agora, meus irmãos, eu quero explicar para os irmãos agora cada uma dessas partes aqui, ó. 1260 dias, 1290 dias e 1335 dias. 1260 dias aparece aqui ó, em Apocalipse 12, versículo 6. Vou ler para vocês, que diz assim. E a mulher fugiu para o deserto, onde o Criador lhe havia preparado um lugar em que fosse alimentada por 1260 dias. Então falou dos 1260 dias. Agora eu vou estar lendo Daniel, capítulo 12, versículo 11. Diz assim. A contar do momento em que tiver sido abolido o sacrifício perpétuo e foi instalada a abominação da desolação, haverá 1290 dias. Agora falou dos 1290 dias aqui, em Daniel 12, 11. Agora, em Daniel 12, versículo 12, diz assim. Bem-aventurado aquele que perseverar, chegando a 1335 dias. Agora falou dos 1335 dias. Esse período aqui eu vou deixar para falar dele por último. Vou deixar para falar desse número aqui por último, ok, irmão? Eu vou falar somente desses dois aqui primeiro, ó, somente de Apocalipse 12, 6 e Daniel 12, versículo 11. Eu vou falar dos 1260 dias e dos 1290 dias por enquanto. Depois nós falamos desse outro período aqui, ó, de 1335 dias, ok, irmão? Então nós vamos falar só desses dois aqui por enquanto. Vou voltar em Apocalipse capítulo 12, versículo 6 agora. Então, em Apocalipse capítulo 12, versículo 6, está dizendo que a mulher, a igreja que não subiu no primeiro arrebatamento, ela vai ser alimentada por 1260 dias. Isso aqui é a parte final da tribulação para a igreja que não subiu no primeiro arrebatamento. A parte final da tribulação para ela, que é chamada de grande tribulação, a parte final da grande tribulação para ela vai ser de 1260 dias. Ela vai ser alimentada por 1260 dias. 1260 dias são quantos meses, meu? São 42 meses. Aonde está isso? Apocalipse capítulo 13, versículo 5. Fala que são 42 meses. 1260 dias são 42 meses. Se você pegar 42 vezes 30 dias, que o dia no calendário do Eterno, o mês do calendário do Eterno é de 30 dias. Se você somar 42 meses vezes 30 dias, aqui, ó, é igual a 1260 dias. 42 meses vezes 30 dias é igual a 1260 dias. Então tá aqui, ó. Então ela vai ser alimentada por 42 meses. Tá entendendo, irmãos? Ela vai ser alimentada por 1260 dias. Isso aqui é a parte final da tribulação.
Então vamos lá, meus irmãos. Veja bem agora, meus irmãos. Se eu pegar aqui agora, se eu for calcular a tribulação contando cada mês sendo só de 30 dias, eu vou ter o ano então de 360 dias o ano. Então, o que acontece? Então, se eu somar os 7 anos de tribulação contando os dias de 360 dias, eu teria que pegar meio período da tribulação, que seria de 1260 dias, eu teria que pegar meio período da tribulação, que seria de 1260 dias, mais a parte final da tribulação de 1260 dias, ó. Aí eu ia ter 2 períodos então de 1260 dias. A metade da tribulação seria de 1260 dias e a outra metade seria de 1260 dias. Eu ia ter isso aqui, ó. 60, 6 mais 6, 12, vai 1. Agora veja bem. 1 mais 2, 5. Agora aqui eu teria 2.520 dias, todo o período da tribulação, os 7 anos. Mas isso aqui está errado. Por que está errado? Porque uma parte da tribulação, ela acaba sendo de 1.290 dias. Por quê? Porque a cada 6 anos, irmãos, viu aí, que tinha que acrescentar-se 30 dias a mais no calendário. Aí o calendário acabava se tornando, então, um calendário de 365 dias o ano. Então, uma parte da tribulação, então, seria de 1.260 dias, e a outra parte, então, seria de 1.290 dias, para estar correto, ó. 1.290 dias. Vamos lá agora. 0. Agora 5. Vai 1. Agora 3, 5. Agora 2.550 dias. É isso aqui que seria então todo o período da tribulação. Então tem que acrescentar 30 dias a mais no calendário a cada 6 anos. Então é por isso que em Daniel aparece essa contagem de 1.290 dias. Lá aparece essa contagem. Em Apocalipse aparece a contagem de 1.260 dias. E em Daniel aparece a contagem de 1.290 dias. Por quê? Porque o Mashiach está mostrando 30 dias a mais sendo acrescentado no calendário aqui, ó. Está sendo acrescentado 30 dias a mais. 1.290 dias para 1.260, para 1.290 dias para 1.260 dias tem uma diferença de 30 dias. 1.260, 1.290 menos 1.260, tá aqui, ó. 1.290 menos 1.260 é igual a quanto? É igual a 30 dias, tá aí, ó. Pode somar aí, 1.290 menos 1.260 é igual a 30 dias. Então, qual que é o período todo da tribulação? O período todo da tribulação são 1.260 mais 1.290 dias. Por isso que aparecem em Apocalipse, capítulo 12, versículo 6, os 1.260 dias. E Daniel, capítulo 12, versículo 11, aparecem os 1.290 dias. Por quê? Porque aqui já está falando do acréscimo dos 30 dias que tem que ser feito depois de 6 anos. É o reajuste. Então são 1.260 dias mais 1.290 dias. Soma-se toda a semana da tribulação que está registrado em Daniel, capítulo 9, versículo 27. E uma coisa tremenda que eu quero mostrar para os irmãos é o seguinte, meus irmãos. Essa diferença de 30 dias daqui para aqui está totalmente relacionado com as duas Páscoas. Com a Páscoa de abril, que vai acontecer agora, e a Páscoa que vai acontecer em maio. A Páscoa no dia 16 de abril agora, com a Páscoa do dia 16 de maio, que vai acontecer lá em Israel. Esses 30 dias estão totalmente relacionados com essas duas Páscoas. Então preste atenção agora para vocês entenderem o que eu estou falando. Veja bem, meus irmãos. A semana que está registrada no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 27, ali que fala que o anti-Mashiach, ele vai fazer uma aliança com Israel por uma semana. Essa semana, ela inicia para Israel em um dia e inicia para a igreja em outro dia. Para a igreja que vai ficar para trás aqui, ó, no arrebatamento aqui, ó, que não vai subir no arrebatamento, a igreja de Laodiceia, a semana dos 7 anos aqui, ó, que soma 1.260 mais 1.290 dias, essa semana ela inicia no dia 15 de Abib, tá aqui, ó, 15 de Abib, que é o mesmo que Nissan, tá aqui, ó. Para nós,
vai dar em que dia? Vai dar no dia 16 de abril. Vai dar aqui, ó, no dia 16 de abril. Deixa eu colocar aqui. Abril. Então, para nós vai começar aqui, ó. Agora, a semana dos 7 anos que vai acontecer para Israel, que são 1260 mais 1290 dias, não inicia no dia 15 de Abib, no dia 15 de Nissan. Não, isso aqui, essa semana, que essa tribulação que ela começa para a igreja de Laodiceia. Quando é que começa então a tribulação para Israel, para os judeus, para os Yaldim? Começa aqui, ó. Vai começar aqui agora. Vai começar dia 15 de Iá. É o nome do mês lá em Israel, ó. Iá. Vou colocar na tela para vocês verem. Dia 15 de Iá lá vai ser quando no nosso calendário, meus? Vai ser dia 16 aqui, ó, de maio. Aqui, ó. Então, a tribulação para Israel começa dia 16 de maio aqui, ó. Que é o mesmo que 15 de Iá no calendário deles. Para a igreja de Laodiceia, não. Para a igreja de Laodiceia não vai começar no dia 15 de Iá, não vai começar no dia 15 de maio. Para a igreja de Laodiceia começa 30 dias antes. Começa quando, Ramos? Começa aqui, ó. 15 de Abib. Tem que prestar bastante atenção, senão os irmãos não entendem, não. Que é o mesmo que 16 de abril. Então, irmãos, a tribulação para os judeus, para os Yaldim, começa 30 dias depois. Começa quando? Começa na segunda Páscoa, que ocorre no dia 15 de Iá. E a tribulação para a igreja de Laodiceia, ela começa no dia 15 de Nissan, no dia 15 de abril, no dia 16 de abril. Ela começa 30 dias antes para a igreja de Laodiceia. Já para os judeus, os Yaldins, começa 15 dias depois, na segunda Páscoa. Começa quando o anticristo, o antimachia, vai fazer um acordo de paz com eles. Então ele faz o acordo 30 dias depois. Então é aí que eu quero que os irmãos entendam, que tem que haver uma diferença de 30 dias. Existe uma diferença de 30 dias da tribulação começar para um do que para outro. Tem dois povos aí. Tem os Yaldins e tem a igreja do Machia. A igreja do Machia que vai ficar aqui na tribulação, a Laodiceia, a tribulação para ela começa no dia 16 de abril, que é o dia 15 de Nissan. Para os judeus, a tribulação começa dia 15 de Iá, 16 de maio. Então, meus irmãos, vamos lá agora. Preste bastante atenção. Então, a tribulação começa para Israel num mês e para a igreja de Laodiceia começa em outro mês. Para a igreja de Laodiceia começa na primeira Páscoa, abril. Para Israel começa na segunda Páscoa, maio. 30 dias de diferença. Agora veja bem, meus irmãos, veja bem. Daniel, capítulo 12, versículo 11 diz assim: a contar do momento em que tiver sido abolido o sacrifício perpétuo e foi instalada a abominação da desolação, haverá ainda 1290 dias. Então vou pegar aqui agora. Está falando que a partir da hora que o anticristo, o antimachia, fazer um acordo de paz com Israel, na hora que fizer um acordo de paz com Israel, vai passar a metade da tribulação e ele vai quebrar o pacto com Israel, vai colocar a sua imagem lá dentro do templo. Onde está isso, meus? Isso está registrado em Daniel, capítulo 9, versículo 27. Diz assim: ele confirmará uma aliança com muitos durante uma semana, ou seja, 7 anos. E pelo tempo de meia semana, fará cessar o sacrifício e a oplação. E sobre a nave do templo estará a abominação da desolação, até o fim, até o termo fixado para o desolador. Está falando aqui que o anticristo vai fazer um acordo de paz, o antimachia vai fazer um acordo de paz com Israel e os palestinos por uma semana, por 7 anos. Na metade dos 7 anos, ele vai quebrar o pacto com Israel, não vai aceitar eles oferecer sacrifício lá mais e vai colocar a abominação, a sua imagem lá dentro do templo. E aí no Daniel capítulo 12, versículo 11, diz que aí vai haver ainda mais 1290 dias para frente. Então eu vou lá agora, vou falar para os irmãos. Vai passar então se 1260 dias. Ele quebra o acordo de paz com eles. E aí vai ficar faltando agora mais quanto tempo de tribulação para Israel ainda, meu Deus? Vai ficar faltando ainda mais 1290 dias. Porém, meus irmãos, para a igreja não vai estar faltando 1290 dias aqui, ó.
Para a igreja não vai estar faltando 1.290 dias. Para a igreja vai estar faltando quanto tempo ainda para a tribulação terminar, mas para a igreja que ficou para trás, para a Laodiceia? Para ela vai estar faltando 1.260 dias. Por quê? Porque a tribulação para ela começou 30 dias antes. Então para ela não vai estar faltando 1.290 dias. Para ela vai estar faltando 1.260 dias. Por quê? Porque para ela já vai ter passado 1.290 dias. Para ela já vai ter passado 1.290 dias. Enquanto para Israel vai ter passado somente 1.260 dias. Por quê? Porque a tribulação para Israel começou 30 dias mais tarde. Para a igreja começa mais cedo. Então quando o anticristo quebrar o pacto com Israel lá, para Israel vai ter passado 1.260 dias. Para a igreja já vai ter passado 1.290 dias. Então pacto, quando o anticristo, o antimashiach quebrar o pacto com Israel, para a igreja que ficar para trás já vai ter passado 1.290 dias. Para Israel vai ter passado 1.290 dias. E aí para Israel ainda vai restar 1.290 dias de perseguição. Está aqui, Daniel 12, versículo 11. Para a igreja vai restar ainda 1.260 dias. O que está registrado em Apocalipse capítulo 12, versículo 6? Fala que ela será alimentada por 1.260 dias. Todos os dois vão chegar no final da tribulação no ano certinho ali, ó. Porém, o que vai acontecer? A igreja, ela vai ser arrebatada em maio de 2029. E ali a tribulação também vai estar acabando para Israel. A igreja vai ser arrebatada em maio de 2029. E aí a tribulação vai estar acabando para Israel e a igreja vai estar sendo arrebatada no final da tribulação. Quando a tribulação acabar para Israel, a igreja é arrebatada. Então, irmãos, por isso que existe essa diferença dos 30 dias aí. Esses 30 dias estão aí para mostrar que é de uma Páscoa na outra. Espero que os irmãos entenderam. É tremenda essa questão, então. Então aqui agora eu respondi para os irmãos a diferença dos 30 dias de um para o outro aqui, ó. Porque para um a tribulação começa mais cedo do que para o outro. Para a igreja que ficar para trás, a tribulação começa no dia 16 de abril. Para Israel começa no dia 16 de maio. Então os dois chegam no final da tribulação junto. E aí, eles chegando junto, essa soma está aqui, ó, 1.260 mais 1.290, que são os 30 dias acrescentados no final dos 6 anos. Quando completava 6 anos, acrescentava 30 dias a mais. Então a tribulação todinha vai durar 1.260 mais 1.290 dias. Agora vamos resolver esse problema aqui agora, ó. O que é esse problema aqui que eu quero trazer para os irmãos? Nós vamos resolvê-lo agora. Então aqui agora, meus irmãos, veja bem. Nós temos que ver a diferença aqui agora, desse aqui, ó. Vamos ver aqui agora. Vou tirar aqui para somar aqui, ó. 1.290. Então são 1.335 menos 1.290. O que é isso aqui? Vamos pôr aqui, ó. 5 menos 0 é 5. 3 menos 9 não dá. Nós temos que pegar um aqui, ó. Vai ser 13, então aqui fica 2. 3 menos 9 são 5. Aliás, são 4. 3 menos 9 são 4. Agora 2 menos 2, 0. 1 menos 1, 0. Então está dando a diferença de 45 dias, daqui para aqui. Que no livro de Daniel, capítulo 12, fala assim: bem-aventurado os que esperam e chegam a 1.335 dias. Então está dando a diferença agora de 45 dias. Aí você pode me perguntar: Romilson, o que são esses 45 dias então? O que vai ocorrer depois que acabar a tribulação, depois que Yahushua descer e arrebentar com o exército da besta na guerra do Armagedon? Vai passar-se 45 dias. O que são esses 45 dias? Esses 45 dias aqui é o tribunal de Yahushua, que ele vai estabelecer então na terra para poder julgar os crentes, para ver quem é que vai entrar no reino milenar e quem é que não vai entrar no reino milenar. O tribunal do Mashiach vai durar 45 dias, aí ele vai estabelecer o reino milenar. Então, está explicado agora cada diferença desses anos aqui, ó. Por quê? O porquê dessa diferença, está explicado. Esses 45 dias aqui que deu diferença aqui, é quando Yahushua descer na guerra do Armagedon, destruir tudo ali, estabelecer o tribunal dele e fazer o julgamento dos crentes. Tudo isso vai durar 45 dias. Então, irmãos, para nós terminar o vídeo agora, eu gostaria de dizer para os irmãos o seguinte: tem uma grande revelação disso aí, meus irmãos. Qual que é a revelação? A importância desses 2 meses. O mês de Abib e o mês de Iyar. O mês de abril e o mês de maio.
esses meses andam de mão dadas um com o outro. Por quê? Porque os acontecimentos principais da história aconteceram e vai acontecer nesses 2 meses. Então, meus irmãos, o nascimento do Estado de Israel no mês de maio não é por acaso, meus irmãos. É o Eterno dando a revelação para nós que esses 2 meses, o mês de Abib e o mês de Iá, o mês de abril e o mês de maio, é aonde as revelações do Eterno vão se concluir tudo perfeitamente, aonde tudo vai acontecer. Por exemplo, eu vou mostrar agora aqui um quadro que eu tenho aqui para vocês e vou voltar a falar sobre isso. É dentro desse contexto aqui, ó, que nós estamos. Vou mostrar agora o quadro para vocês. Tá aqui o quadro, meus irmãos. Eu quero mostrar para vocês a importância desses 2 meses. O mês de Abib e o mês de Iá. O mês de abril e o mês de maio. Aqui, ó. As 70 semanas de Daniel. Tá aí, ó. O que acontece? No ano 410, antes de Yalcha, Neemias recebeu o decreto do rei lá, do rei Assuero. O decreto foi quanto? Tá aí, ó. Neemias 2, versículo 1. Foi no mês de Nissan. A rainha Esté estava sentada ao lado dele. Aí ela recebendo a coroa aí, ó. Neemias 2, versículo 6. A rainha Esté estava do lado dele. Então aqui foi dado o decreto para reconstruir Jerusalém e cumprir as 70 semanas de Daniel. Mas o que acontece? O decreto começou no mês de Abib. Mês de Nissan. O seu nome é Abib. Dia 15 de Nissan. Olha a importância desse mês e a importância desse dia. Começou nesse mês, o mês de Abib. Em que dia, homens? No dia 15. E aí? Passou aqui, ó. Passou 7 semanas. Jerusalém começou a ser totalmente reconstruída aí, ó. Tá aí. Tá lá no livro de Daniel 9, versículo 25. Depois, passou 63 semanas, que é igual a 441 anos. E Yalcha morreu com 31 anos lá dentro de Yalchalã. Aí, ó. Pregado no madeira. Daniel 9, versículo 26. Fala que depois das 62 semanas seria morto ungido. Ele morreu com 31 anos. Ele pregou só 1 ano. Está provado aonde? Êxodo 12, versículo 5. Fala que o cordeiro tinha que ter 1 ano para ser sacrificado. Isaías 61, versículo 2 fala: Ial me ungiu para pregar 1 ano de libertação. E Lucas também fala que Ial ungiu ele para pregar 1 ano. Então ele morreu com 31 anos. Agora eu vou pegar aqui agora. Passou 69 semanas. 69 semanas. Jerusalém foi destruída, o templo, e na guerra de Massada no ano 73 depois de Yalcha, no dia 15 de Nissan, o que aconteceu nesse dia? Ali houve a guerra de Massada. O historiador Flávio Joséfo falou sobre isso. Vou colocar na tela aí na frente para vocês verem só a data aí, mostrando que a guerra de Massada aconteceu no dia 15 de Nissan, lá em Israel. Então a semana de número 69 terminou, foi aqui quando Yalcha morreu? Igual os pastores ensinam? Não. Aqui terminou a semana de número 63 com 441 anos. Yalcha foi morto na semana de número 63. E aí agora na semana de número 69, quando completa 483 anos, Israel, a figueira é cortada. A figueira é cortada no dia 15 de Nissan do ano 73. A figueira é cortada aqui. E aí agora vem a figueira e brota novamente. Aqui. Nascimento do Estado de Israel, mês de maio. Olha aí, irmãos. Agora a importância do segundo mês agora. Nós falamos do mês de Nissan, que começa aqui, ó. Começa aqui. Tá aí, ó. Neemias 2:1. Aqui fala no livro de Lucas que Yalcha morreu no dia 15 de Nissan, no livro de Lucas. Fala sobre isso, que Yalcha morreu no dia 15 de Nissan. A importância do mês de Nissan, o mês de Abib. E agora vamos falar da importância do segundo mês. Olha aí, ó, o segundo mês aí agora. O nascimento do Estado de Israel. 14 de maio, 1948, pelo Oswaldo Aranha. Isaías 66, versículo 8, diz: quem já viu tal coisa? Pode uma nação nascer de um dia para o outro? Assim será Sião. Israel nasceu de um dia para o outro, com uma canetada só. Aí, o brotado da figueira, Lucas 21, versículo 29. Nasceu o Estado de Israel. Olha lá, o Oswaldo Aranha lá, em Pelaias, dando o Estado para Israel novamente. Então, nasceu de um dia para o outro. Olha a importância do segundo mês. Está falando da figueira, o segundo mês. Está falando do brotado da figueira, do nascimento do Estado de Israel, mês de maio. Vamos agora. Arrebatamento. 15 de Nissan, 15 de Abib. Fala do arrebatamento. Aí, ó, 16 de abril. Depois vem aqui a guerra de Gog, não vou entrar nessa questão aqui, mas vem aqui agora. Olha a importância aí, ó. Acordo de paz.
Tá aí, 15 de maio, mas tudo indica que vai ser no dia 16 de maio, porque vai dar 30 dias certinho, de um mês pro outro. Tá aí, ó. Abre o anticristo, o antimachia faz um acordo de paz. Daniel 9, versículo 27. Maio, mês de maio. Segundo arrebatamento, vai ocorrer provavelmente no mês de maio de 2029. Tá aí, ó. No toque da última trombeta, 1 Coríntios 15, 51. Tessalonicenses 4, 16, 17. Vai encontrar Yahshua nas nuvens. A guerra do Armagedon aqui, volta de Yahshua em 2029. Agora eu vou voltar lá para me falar para vocês sobre a importância desses 2 meses, novamente. Então agora, meus irmãos, eu quero falar sobre a importância desses 2 meses que vocês viram ali no quadro ali, ó. Quero falar sobre esses 2 meses. O mês de Abib e o mês de Iyar, que no nosso calendário se corresponde ao mês de abril e ao mês de maio. Veja bem, meus irmãos, o mês de Abib, ele passou a ser o primeiro mês do calendário de Israel. Onde está isso? Êxodo, capítulo 12. O Eterno falou, esse vai ser o primeiro mês do ano para vocês. Vai ser o mês que vai ser o cabeça de todos os meses do ano. Vai ser o mês de Abib. Você conhece como Nissan hoje, porque eles trocaram. Então é Abib. Esse é o primeiro mês. Esse primeiro mês é o mês de Yahshua e da igreja de Filadélfia. Por quê? Porque esse é o mês em que o cordeiro foi sacrificado. Êxodo 12. O cordeiro é Yahshua, o cordeiro sem defeito. Ele foi sacrificado nesse mês. E esse mês é o mês também da igreja fiel, porque a igreja fiel é representada pela cevada. A igreja fiel é representada pela cevada e a igreja infiel ela é representada pelo trigo. Quem vai ser colhido agora, primeiro, vai ser a cevada. A cevada então ela representa a igreja de Filadélfia. E o trigo representa a igreja de Laodiceia, que vai ficar para trás para poder amadurecer. Porque a cevada amadurece primeiro que o trigo. Então, esse mês representa Yahshua e a igreja. É o mês do sacrifício do cordeiro. Das 12 tribos lá de Israel, são 12 tribos e o calendário tem 12 meses. Cada uma das tribos encaixa com um mês. Cada mês representa uma tribo. Por exemplo, a tribo de Judá, o mês que representa a tribo de Judá é o mês de Abib. É o mês de Nissan, o mês de Abib. Por quê? Porque Yahshua é o leão da tribo de Judá. É o leão da tribo de Yalda. Yahshua nasceu no mês de Nissan, no mês de Abib. Yahshua nasceu nesse mês. Por isso que no livro de Lucas diz que quando a criança completou 12 anos, ela subiu para a festa da Páscoa. A festa da Páscoa. Então Yahshua nasceu na Páscoa, nem Pessa. Yahshua nasceu em Pessa. Então, o mês de Abib é o mês de Yahshua. E é o mês da igreja fiel. Agora, o mês de Iyar, que é o segundo mês, que é maio, esse mês pertence a Israel. É o mês de Israel. É o mês da figueira. A figueira na Bíblia é Israel. Por isso que a figueira brotou no mês de maio, em 14 de maio, que nasceu o Estado de Israel. Eu vou estar lendo aqui agora, depois eu vou voltar aqui em Gênesis, vou vir cá em Gênesis capítulo 3 para nós ler aqui, mas eu vou voltar a Bíblia aqui um pouco para frente aqui, para me ler sobre quando Jacó, Israel, ele deu a bênção para os seus filhos, para cada um deles ele deu a bênção. Aí eu vou ler de 2 aqui, ó, quando ele deu a bênção para 2 aqui, ó. No capítulo 46, ele dá a bênção para Judá. Aí nós vamos ver o que significa aqui para vocês entenderem. Gênesis 49. Olha o que ele fala com Judá, com Ialda, para a tribo de Ialda, quando ele dá a bênção para o filho dele, que chamava Judá, Ialda. O que ele falou com ele? Israel. Ialda, teus irmãos te louvarão. O que ele está falando para Ialda? Teus irmãos te louvarão. Por quê? Porque aqui esse mês representa Yahshua. Os irmãos de Yahshua vão louvar Yahshua, que somos nós. Nós louvamos a Yahshua. Yahshua é digno de todo louvor nosso. Por isso que lá no livro de Apocalipse fala, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja dado o louvor, a honra e a glória. Então o Cordeiro é do mês de Yalda. Por isso que Yahshua recebe o louvor de quem? Dos seus irmãos aqui, ó. Yalda, teus irmãos te louvarão. Tua mão está sobre a cerviz de teus inimigos. E os filhos de teu pai se inclinarão diante de ti. E os filhos do seu pai se inclinarão diante de ti. Os filhos de Ial, não é os filhos de Yahshua, igual prega o povo lá de BH, não.
os filhos do teu pai, os filhos de Ial, que somos nós, vamos prostrar diante de Ialcha, que é o nosso irmão, não é o nosso pai, o nosso irmão. Então olha o que o texto está dizendo aqui, ó. Ialda, teus irmãos te louvarão, teus irmãos, nós somos irmãos de Ialcha. Por isso que ele diz que ele não tem vergonha de nos chamar de irmãos. Então nós somos irmãos dele. Por isso a Escritura diz que ele se tornou primogênito dentre muitos irmãos. Então o texto está dizendo, Ialda, quando Israel lá, quando Jacó colocou a mão na cabeça dele, falou assim, ó, Ialda, Judá, Ialda, seus irmãos vão prostrar diante de você. Mas ele está falando ali, é uma profecia relacionada com Ialcha, porque Ialcha é da tribo de Ialda. Ele é o leão da tribo de Ialda. Então, falando, Ialda, teus irmãos te louvarão. Tua mão está sobre a cerviz dos teus rins. Os filhos de teu pai se inclinarão diante de ti. Ialda é um leãozinho. Ialcha é o leão da tribo de Ialda. Então ele está falando ali, ó, se referindo a Ialcha. Ialda é um leãozinho da presa. Meu filho, tu subsiste. Agacha e se deita-se com um leão, como leoa. Quem os despertará? Então tá aí, meus irmãos. Aqui, ó, o 10. O cedro não se afastará de Judá, nem o bastão de chefe entre seus pés, até que lhe obedeçam os povos. Até que lhe obedeçam os povos. Está falando que Ialcha vai ter um cedro na mão. Ialcha vai ter um cedro na mão. Ele vai ser rei de toda a terra. Então, aqui é o primeiro mês. O primeiro mês, ele é o mês de Abib. E ele está com a tribo que está relacionada com ele? A tribo de Ialda. Agora vamos falar do segundo mês. Então, irmãos, nós vamos passar agora para a tribo de Zebulon, que é a tribo que tá encaixada com o segundo mês. Mas antes de eu passar para lá, deixa eu terminar aqui mais uma questão sobre a tribo de Ialda aqui, que isso aqui tá bonito, esse texto aqui tá bonito. Gênesis 49, versículo 11, ainda falando da tribo de Judá, de Ialda, falando de Ialcha, ainda diz assim, ele amarrará seu jumentinho à vide, e os filhos da jumenta à videira mais excelente. Está falando que o Eterno ia nos amarrar a videira verdadeira. Quem é a videira verdadeira? Ialcha. Ia amarrar o jumentinho. O jumentinho somos nós. Por isso que Ialcha entrou em Jerusalém montado no jumentinho. Então aqui ainda está falando do primeiro mês ainda, que é o mês de Judá, o mês de Ialda. É o mês de Ialcha. O jumentinho vai estar amarrado a ele, a videira verdadeira. Olha o que o texto diz agora. Lavará suas vestes no vinho. As nossas vestes vai ser lavada no vinho, no sangue de Ialcha. Aí diz, e sua capa em sangue de uvas. Os seus dentes serão cintilantes de vinho e os dentes brancos de leite. Então, nós temos que estar amarrado a essa videira verdadeira que é Ialcha, se alimentar dele até que nossos dentes fiquem brancos. Temos que estar colado nele para que nossas vestes estejam totalmente lavadas, purificadas no sangue de Ialcha. Vamos lá agora. Aqui diz assim, Gênesis 49, versículo 13, agora vai falar do segundo mês. O segundo mês fala da tribo de Zebulon. A tribo de Zebulon aqui, o segundo mês está relacionado com quem? Então está relacionado com Israel, a figueira. A figueira, o que ele vai falar para a figueira agora? Zebulon reside à beira-mar. É marinheiro sobre os navios, tem Sidônia ao seu lado. Está falando que Israel ia habitar a beira-mar. Israel, a figueira, ia estar à beira-mar. Lá ao lado de Israel tem mais de 13 praias. 13 praias tem lá em Israel, lá. 13 praias, ao todos, 13. Então Israel habita a beira-mar. Então o segundo mês está falando de quem? Está falando de Israel. Está falando da figueira. E o primeiro mês está falando de quem? Está falando de Ialcha e da igreja fiel. A igreja que é a cevada. Está falando de Ialcha e do jumentinho. Está falando de Ialcha e do jumentinho que está junto. Tá vendo aí, irmãos? O jumentinho. Então, o primeiro mês pertence ao primogênito, ao filho varão, aquele jumentinho primogênito que tem que ser resgatado junto com o cordeiro, que está lá no livro de Êxodo. Pertence ao jumento primogênito que foi resgatado com o cordeiro. Então, o primeiro mês pertence a Ialcha e ao jumentinho, à igreja fiel, a cevada. E o segundo mês pertence a Israel, a figueira. Israel que vai habitar na beira-mar. Agora vamos lá, vamos dar continuidade. Então, irmãos, existe uma importância tremenda entre esses dois meses. Por isso que Israel nasceu no mês de maio. Por isso que Ialcha foi sacrificado no mês de Abib, dia 15 de Abib. Por isso que tem 30 dias de um para o outro. Por quê? Porque tem duas Páscoas. Tem a Páscoa agora que pertence à igreja do Mashiach, que ele fez uma aliança com ela.
Então ele vai buscar ela na Páscoa do primeiro mês, na primeira Páscoa, e Yahushua vai arrebatar a sua noiva, que ele fez uma aliança com ela. Israel não quis. E aí tem a segunda Páscoa, aonde Israel vai fazer uma aliança com o anti-Machia, com o anticristo, por uma semana. Daniel capítulo 9, versículo 27, fala que Israel vai fazer uma aliança com o anticristo por uma semana, 7 anos. A igreja fez uma aliança com Yahushua no primeiro mês, no mês de Abib. Então ele vai buscar a noiva no mês de Abib. Espero que os irmãos entenderam esse estudo e entenderam o valor que tem o mês de Abib e o valor que tem o mês de maio nas Sagradas Escrituras. Tudo tem que acontecer dentro desses 2 meses. Presta atenção, meus irmãos, presta atenção. O primeiro templo, quando Salomão edificou ele, 1 Reis, capítulo 6, ele começou a edificar ele no segundo mês. Isso está no livro de Reis, capítulo 6. No livro de Esdras, capítulo 3, versículo 8. Quando foi para edificar o segundo templo lá em Israel, eles começaram a edificação dele no segundo mês. Esdras, capítulo 3, versículo 8. Agora, meus irmãos, o anticristo, o antimachia, ele vem para dentro de Israel para começar a edificação do terceiro mês. Quando? No segundo mês. Que mês é esse? Mês de maio. Então está tudo relacionado com o mês de maio para acontecer com Israel, essas coisas. Por isso que Noé, quando ele entrou para dentro da arca, e a arca se fechou, fala que no dia 17 do segundo mês, veio a tribulação, veio o juízo do Eterno sobre Noé ali. Por quê? Porque Noé representa Israel passando pela tribulação junto com o seu estado. O estado de Israel vai ter agora 74 anos, que o Estado de Israel está sendo construído. Noé levou 74 anos para terminar a arca, entrou para dentro, passou pela ira do Eterno dentro da arca. A arca representa o Estado de Israel. Noé e sua família representam os judeus, os Yaldis, que vão passar pela tribulação. Porém, lá falou que foi no segundo mês. Mas já Enoque, ele saiu para não ver a ira do Eterno, ele saiu para não ver a morte. Enoque é uma tipologia, foi arrebatado antes do juízo do Eterno começar. A igreja de Filadélfia, Enoque é uma tipologia da igreja de Filadélfia que não vai passar pela tribulação. Ela vai sair antes da tribulação começar, igual Enoque foi arrebatado antes do juízo do Eterno cair sobre a terra. E aí Noé e a sua família passou pela tribulação dentro da arca. Agora a igreja de Filadélfia vai ser arrebatada, porque lá no Apocalipse 3, versículo 10 diz: porque guardasse a minha palavra na perseverança, eu te guardarei da hora da tribulação, que há de vir sobre o mundo inteiro. Então a igreja sai antes, 16 de abril, mês de Abib. Depois, mês de maio, aliança com o anticristo, e começa a tribulação para Israel, para eles passar durante 7 anos. O aniversário de Israel é dia 14 de maio. Porém, esse ano agora, 14 de maio, vai cair no sábado. E eles não podem comemorar a sua independência no sábado. Aí eles vão fazer o quê? Eles vão jogar um dia para frente. Um dia para frente é 15 de maio. Então tudo indica que eles vão jogar mais um dia. Vai jogar para terça-feira para frente, que aí é 16 de maio e é Páscoa lá em Israel. É quando eles vão sacrificar a novilha vermelha e vai receber o anti-Machia como sendo o Machia mesmo. Então tudo chegou no final. Espero que vocês entenderam isso tudo. Fica na graça, fica na paz do Eterno, Todo-Poderoso e All dos Exércitos.